Levítico capítulo 17. O Senhor Deus mandou Moisés dar a Arão, aos filhos de Arão e a todo o povo de Israel as seguintes leis. Se um israelita matar um boi ou um carneirinho ou um cabrito dentro ou fora do acampamento e não levar o animal até a entrada da tenda sagrada para oferecê-lo como sacrifício a Deus o Senhor, esse homem será expulso do meio do povo de Israel. Ele é culpado e é como se tivesse matado uma pessoa. Portanto, os israelitas, em vez de matarem os animais no campo, deverão levá-los ao sacerdote em frente da tenda sagrada. Ali matarão os animais e os apresentarão ao Senhor como oferta de paz. O sacerdote borrifará com o sangue o altar que fica na frente da tenda sagrada e ali queimará a gordura do animal. O cheiro dessa oferta é agradável ao Senhor. Daqui em diante e para sempre, os israelitas nunca mais oferecerão sacrifícios aos demônios do deserto, pois se fizerem isso, estarão sendo infiéis a Deus. Todos os israelitas e todos os estrangeiros que vivem no meio do povo de Israel apresentarão ao Senhor as suas ofertas que são completamente queimadas ou qualquer outro sacrifício, somente na entrada da tenda sagrada e em nenhum outro lugar. Quem desobedecer será expulso do meio do povo. Se um israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo de Israel comer sangue, Deus ficará contra ele e o expulsará do meio do povo. Pois a vida de todo ser vivente está no sangue, e por isso que Deus mandou que o sangue dos animais oferecidos como sacrifício fosse derramado no altar, a fim de conseguir o perdão dos pecados do povo, pois é o sangue, isso é, a vida, que tira os pecados. Por isso, o Senhor diz que nenhum israelita e nenhum estrangeiro que vive no meio do povo podem comer sangue. Quando um israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo caçar um animal ou uma ave e se pode comer, ele deverá deixar que o sangue corra para o chão e depois deverá cobri-lo com terra. A vida de todo ser vivente está no sangue, e é isso que Deus diz aos israelitas, que não comam o sangue de nenhum animal, pois o sangue é a vida. Quem comer sangue será expulso do meio do povo de Israel. Qualquer um, seja israelita ou estrangeiro, que comer a carne de um animal que tenha sido tido morte natural ou que tenha sido morto por outro animal, deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho, e ficará impuro até o pôr do sol. Depois ficará puro de novo. Mas se não lavar roupa e não tomar um banho, essa pessoa será castigada. Levítico capítulo 18. O Senhor Deus mandou Moisés dizer aos israelitas o seguinte: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não sigam os costumes do povo do Egito, onde vocês moravam, nem os costumes do povo de Canaã, a terra para onde eu os estou levando. Não vivam de acordo com as leis desses povos. Pelo contrário, obedeçam às minhas leis e guardem os meus mandamentos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Se obedecerem às minhas leis e guardarem os meus mandamentos, vocês viverão. Eu sou o Senhor. O Senhor Deus deu as seguintes ordens para os homens de Israel: Não tenham relações sexuais com uma mulher que seja sua parenta. Não tenha relações com sua mãe. Isso seria uma vergonha para o seu pai e também para a sua mãe. Não tenha relações com qualquer outra mulher que pertença ao seu pai. Não tenha relações com sua irmã, seja por parte de pai ou por parte de mãe, ou somente por parte de pai. E não importa que ela tenha sido criada na mesma casa ou não. Não tenha relações com a sua neta. Isso seria uma vergonha para você. Não tenha relações com a sua irmã por parte somente de pai, pois ela é irmã mesmo. Não tenha relações com a sua tia, seja por parte de pai ou por parte de mãe. Não tenha relações com a mulher do seu tio por parte de pai, pois ela é sua tia. Não tenha relações com a sua nora. Não tenha relações com a sua cunhada. Isso seria uma vergonha para o seu irmão. Não tenha relações com a filha ou a neta de uma mulher com quem você já teve relações. É possível que ela seja sua parenta, e isso seria uma imoralidade.
Não case com a sua cunhada, irmã da sua esposa, enquanto essa estiver viva. Isso criaria inimizade entre as duas irmãs. Não tenha relações com uma mulher durante a menstruação. Não tenha relações com a mulher de outro homem. Isso torna você impuro. Nenhum pai deverá entregar o filho ou a filha para servir o deus Moloque. Isso seria profanar o santo nome de Deus, o Senhor. Nenhum homem deverá ter relações com outro homem. Deus detesta isso. Ninguém, homem ou mulher, deverá ter relações com um animal. Isso é uma imoralidade e a pessoa fica impura. E Deus disse ao povo de Israel: não façam nenhuma dessas coisas, pois vocês ficarão impuros como ficaram impuros os povos que eu vou expulsar da terra, que vai ser de vocês. Os pecados daqueles povos fizeram com que a terra onde eles moravam ficasse impura. Por isso eu castiguei aquela terra, e ela está expulsando os seus moradores. Mas vocês todos, tanto os israelitas quanto os estrangeiros que vivem no meio de vocês, obedeçam às minhas leis e os meus mandamentos e não cometam nenhuma dessas imoralidades, pois foram esses os pecados que os homens que moravam naquela terra cometeram, e por isso ela ficou impura. Portanto, que não aconteça que vocês façam a terra ficar impura e que ela os expulse como fez com os povos que moravam lá. Quem cometeu um desses pecados será expulso do meio do povo de Israel. Obedeçam a todos os meus mandamentos e não imitem os costumes imorais dos povos que moravam naquela terra antes de vocês. Não se tornem impuros, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levítico capítulo 19. O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte: sejam santos, pois eu, o Senhor Deus de vocês, sou santo. Cada um respeite a sua mãe e o seu pai, e todos guardem o sábado. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem ídolos, nem façam deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quando matarem um animal para uma oferta de paz, façam como eu mandei, e assim eu aceitarei a oferta. A carne deverá ser cozida no dia em que o animal for morto, ou então no dia seguinte. Mas, se sobrar carne para o terceiro dia, ela deverá ser queimada, pois ficou impura. Se alguém comer a carne desse dia, eu não aceitarei a oferta, e a pessoa que comeu deverá ser castigada, pois profanou aquilo que para mim é sagrado. Essa pessoa será expulsa do meio do povo de Israel. Quando fizerem a colheita do trigo, não colham as espigas dos pés que ficam na beira do campo, nem voltem atrás para pegar as espigas que não tiverem sido colhidas. E não façam uma segunda colheita nas plantações de uvas, para colher os cachos que ficaram, nem voltem atrás para catar os cachos que tiverem caído no chão. Deixe isso para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não roube, não minta e não engane os outros. Não faça juramento falso em meu nome, pois isso é profanar o meu nome. Eu sou o Senhor. Não explore nem roube os outros. Não segure até o dia seguinte o pagamento do trabalhador diarista. Não amaldiçoe um surdo, nem ponha na frente do cego alguma coisa que o faça tropeçar. Tenha respeito para comigo, o seu Deus. Eu sou o Senhor. Julgar alguma causa, não seja injusto. Não favoreça os humildes, nem procure agradar os poderosos. Julgue todas as causas com justiça. Não ande espalhando mentiras no meio do povo, nem faça uma acusação falsa que possa causar a morte de alguém. Eu sou o Senhor. Não guarde ódio no coração contra outro israelita, mas corrija-o com franqueza para que você não acabe cometendo um pecado por causa dele. Não se vingue, nem guarde ódio de alguém do seu povo, mas ame os outros como você ama a você mesmo. Eu sou o Senhor. Obedeçam às minhas leis. Não cruzem animais domésticos de espécies diferentes. Não semeiem tipos diferentes de semente no mesmo campo. Não vistam roupas feitas de tipos diferentes de tecidos. Se um homem tiver relação com uma escrava
que já foi prometida para ser a concubina de outro homem, mas que ainda não foi comprada nem posta em liberdade, o homem e a escrava serão castigados, mas não serão mortos, pois ela ainda não está em liberdade. Nesse caso, para tirar sua culpa, o homem deverá apresentar como oferta a Deus o Senhor um carneiro que ele levará até a entrada da tenda sagrada. Ali, na presença do Senhor, o sacerdote oferecerá o carneiro a Deus e assim conseguirá o perdão do pecado que o homem cometeu. Quando vocês estiverem morando na terra de Canaã e plantarem árvores frutíferas, não comam as frutas que as árvores deem nos primeiros 3 anos. Essas frutas são impuras. No 4º ano, as frutas serão dedicadas a mim, o Senhor, como oferta de louvor. No 5º ano, vocês poderão comer as frutas, e assim as árvores produzirão cada vez mais. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não comam carne em que houver sangue. Não procurem adivinhar o futuro, nem façam feitiçarias. Não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem a barba. Quando chorarem a morte de alguém, não se cortem nem façam marcas no corpo. Eu sou o Senhor. Não desonrem as suas filhas, entregando-as para serem prostitutas nos tempos pagãos. Isso encheria a terra de idólatras e de pecados. Guardem o sábado, que é um dia sagrado, e respeitem o lugar onde sou adorado. Eu sou o Senhor. Não procurem a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro. Isso é pecado e fará com que vocês fiquem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Fiquem de pé na presença das pessoas idosas e as tratem com todo respeito e honrem a mim, o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Não maltratem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Eles devem ser tratados como se fossem israelitas. Amem os estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito e devem amá-los como vocês amam a vocês mesmos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não prejudiquem os outros usando medidas falsas de comprimento, peso ou capacidade. Usam em balanças certas, pesos certos e medidas certas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os tirei do Egito. Obedeçam às minhas leis e os meus mandamentos. Eu sou o Senhor.